Uma pergunta que eu faço para você: quais são as suas prioridades? Prioridade é importante para que a gente alcance um objetivo. Um estudante que está na faculdade, ele tem que estudar, essa é a prioridade dele. Ele tem que estudar para que ele alcance o seu objetivo, que é o seu diploma. Se ele não estudar, ele não vai conseguir. Ele vai ficar aquém do seu objetivo, vai falhar. Prioridade define aquilo que nós vamos alcançar na nossa vida. E esse é que é o grande problema. Se as nossas prioridades forem carnais, materiais, nós vamos alcançar talvez coisas materiais, coisas carnais também. Mas a nossa vida se sustenta no espiritual. A vida material e todas as outras áreas da nossa vida, elas são abençoadas pela nossa vida espiritual. Então a nossa prioridade deve ser sempre a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Essa deve ser a nossa maior prioridade, o que nós devemos lutar para ter cada vez mais, firmados cada vez mais nele, no seu grande e maravilhoso poder. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que o Senhor está falando, Ele está falando das coisas materiais. Se nós colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, as outras coisas irão se encaixar. Você pode ter certeza disso, porque Deus vai abençoar. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom, porque ele acolheu a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Se nós buscamos e vivemos na presença de Deus, a nossa vida vai ser abençoada. José era um moço que vivia na presença de Deus, que estava em constante comunhão com o Senhor. E o que acontece com José? Ele é abençoado. Aonde ele vai, ele é abençoado. Ele é abençoado na casa de Potifar. Ele é abençoado na prisão de Faraó. E quando ele sai para reinar no Egito, para governar o Egito, para se tornar o governador do Egito, todo o Egito é abençoado juntamente com José. Porque José sempre buscou primeiro as coisas de Deus, se preocupou primeiro com as coisas de Deus. Ele deixava sempre ele em segundo plano para cuidar das coisas de Deus. Isso fica evidente quando houve o momento da tentação da mulher de Potifar. O José, ele não olhou para a sua necessidade física, ele não olhou para os seus sentimentos, pelas suas emoções, pelas suas vontades, mas ele anulou tudo isso para fazer a vontade de Deus, e por isso ele foi abençoado. Então busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro as coisas do Pai, as coisas do céu. A Bíblia diz que Deus vai acrescentar, é Deus que vai acrescentar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que desobedece a Deus faz sacrifício de tolo. É verdade, porque se você desobedece a Deus, se você vai pela sua cabeça, você vai passar por lutas que você não precisa passar, vai sofrer sofrimentos que você não precisa sofrer, simplesmente porque você está deixando de caminhar com Deus e fazendo de acordo com a sua vontade, e vai sofrer, porque Deus não vai poder te abençoar, porque você está fora da palavra. Deus só pode abençoar a nossa vida quando nós estamos alinhados na sua palavra, quando vivemos na sua palavra. Toda a palavra tem uma condição, essa aqui mesmo tem uma condição, é buscar o reino. Ou seja, se eu não buscar o reino, as demais coisas não serão acrescentadas, ficam por minha conta, e por nossa conta nem sempre dá certo. Então tome cuidado, meu irmão, e coloca a tua fé em ação, coloca a tua fé em Deus. Versículo 34 do capítulo 6 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. É por causa da preocupação com amanhã que a pessoa esquece das coisas de Deus. A pessoa não tem tempo para as coisas de Deus. Ela se preocupa tanto com as coisas do amanhã, com os problemas que nem aconteceram ainda, com aquilo que ela precisa, que ainda não chegou o momento dessa necessidade, e ela deixa de buscar a Deus. O Senhor diz: porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, amanhã é o dia de se preocupar com as coisas de amanhã. Hoje
é hoje, eu vou viver hoje, eu vou pensar hoje, eu vou caminhar hoje, eu vou servir a Deus hoje, eu vou lutar hoje e vou vencer hoje. Ou seja, é um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra no teu coração. Como é que está a tua vida espiritual? Você está correndo para lá e para cá, você não tem tempo de orar? Você não tem lido a palavra de Deus? Como é que você vai vencer? Como é que a sua fé vai estar firmada, vai estar forte, vai estar firme, se você não tem meditado na palavra de Deus? Você não tem tempo de oração. Tem pessoas que têm problemas, e muitos problemas, e que choram, sofrem, mas não dobram o joelho para buscar Deus. Não tira um momento de oração. Até mesmo aqui na oração, tem pessoas que passam só para pedir oração e vão olhar fofoca ou outras coisas. A gente sabe que tem aqueles que têm os seus afazeres, tem aqueles que não podem participar da oração. Eu entendo muito bem isso, mas eu estou falando daqueles que não dão lugar a Deus, que colocam Deus somente como se fosse o seu empregado. Eu só quero a bênção, mas não quero Ele. Ou seja, são esses os que vão sofrer, porque por não buscar o reino de Deus e a sua justiça, vão ficar por conta própria e vão sofrer, vão fazer o sacrifício de tolo. É por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar, porque todos aqueles que não obedecem a Deus vão passar por momentos de sacrifício, de dores, de problemas que não precisariam passar. E não é Deus que está castigando, não, é porque está por sua própria conta e risco. Quando nós obedecemos a Deus e ouvimos e andamos na sua palavra, quando nós não nos inquietamos pelo dia de amanhã, mas confiamos em Deus, que Ele vai cuidar de nós, e gastamos sim como prioridade o nosso tempo para Deus, fazendo aquilo que Ele agrada, Ele vai nos abençoar. Porque nós estamos agora alinhados com a sua palavra, e Ele vai acrescentar na nossa vida as demais coisas, como Ele diz na sua palavra. Então receba essa palavra no teu coração, tira toda a ansiedade, coloca como prioridade a tua vida com Deus, a tua vida espiritual. Lembra que prioridade é aquilo que vai te levar a um fim, a um objetivo. Se o seu objetivo é ser feliz, não tem outro jeito, é você viver uma vida espiritual. Porque se você tiver como prioridade a sua vida nesse mundo, as coisas dessa terra, você não vai ser feliz, porque sem Deus, sem uma vida com Deus, ninguém alcança uma vida de felicidade, mas somente uma vida de sacrifício. Aquela gangorra, sobe e desce, a pessoa não tem sustentação, não tem estabilidade. Então, em nome de Jesus, busca primeiro o reino de Deus, busca a sua justiça, e as demais coisas, como diz aqui a palavra, vai ser acrescentada em nome de Jesus.